Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. A abolição da escravatura é, sem dúvida, uma das grandes conquistas da história. À distância de mais de um século, a ideia pode parecer-nos absurda, parte da humanidade subjugar outra, reduzindo os seus irmãos a mera mercadoria e usando-os como mão de obra na construção dos seus impérios. E tudo por terem nascido no continente errado, com a cor de pele errada. O fenómeno da escravatura não é exclusivo dos impérios colonialistas. O instinto de oprimir e instrumentalizar quem é diferente acompanha a nossa história desde tempos imemoriais. O que é verdadeiramente chocante é a escala inimaginável que o fenómeno tomou e o tempo que demorou a terminar. O nosso instinto é procurar uma data. Certamente, a abolição da escravatura foi conquistada num único dia glorioso com a assinatura de um decreto ou um discurso apaixonado. A história está cheia de datas assim, verdadeiros antes e depois, que alteram o seu curso. E, no entanto, o caminho para a abolição da escravatura é longo, moroso e acidentado. É um fenómeno de gerações ao longo de vários séculos, defendido por uma minoria de sonhadores contra a força do consenso geral. E é, de certa forma, a história de uma ideia óbvia que durante tanto tempo iludiu até os mais geniais homens e mulheres. Portugal Negro, a História Silenciada, um podcast da série Sapiens, narrado por Paula Cardoso. Foi com o infante Dom Henrique que se abriu a rota da escravatura oriunda do continente africano. Depois da tomada de Ceuta, em 1415, o infante virou-se para o Atlântico Sul. Os seus navegadores avançaram de arquipélago em arquipélago, passando pela Madeira, Canárias, Açores, Cabo Verde, até chegarem finalmente à costa ocidental de África. Nas paragens iniciais, no Saara Ocidental, os portugueses viram rastros de camelos e alguns nativos que os afastaram com dardos de arremesso. Mas avançando para sul e chegando à Mauritânia, os marinheiros fizeram a descoberta que iria mudar para sempre a história de Portugal. Foi lá que capturaram os primeiros africanos negros em 1441 e foi de lá que os levaram para Portugal. Subitamente, a dispendiosa aventura marítima do infante Dom Henrique dava lucro e no ano seguinte saíram mais 6 caravelas que voltariam com novas remessas de negros capturados. A pessoa escravizada podia não só ser comprada e vendida, como se de mera mercadoria se tratasse, ao pô-la a trabalhar, o seu proprietário só lucrava. Por isso, à medida que descia pela costa oeste de África, o Império Português descobriu estar na posse de uma fonte inesgotável de riqueza. Nas últimas décadas do século XV, isto é, no tempo de Vasco da Gama e da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, a economia europeia já dependia fortemente da escravatura. Nos portos portugueses, principalmente o de Lisboa, atracavam embarcações de todo o mundo com todo o tipo de mercadorias, incluindo pessoas escravizadas. Calcula-se que chegaram a Portugal cerca de 3.500 cativos por ano, a grande maioria trazida à força de África. E desta forma, Lisboa foi transformada num frenético entreposto de pessoas escravizadas. Entretanto, Portugal vivia uma verdadeira convulsão. Surtos de peste negra assolavam constantemente o país.
O mais prolongado atravessou o reinado de Dom João II entre 1481 e 1495. A morte que vinha do mar, como era apelidada a peste, propagava-se facilmente nas cidades e era especialmente cruel para com os mais pobres e desprotegidos. Viviam muitas vezes aglomerados em pequenos espaços, sem condições de higiene e sem poder usufruir do único remédio eficaz que se conhecia: a fuga ou o isolamento. Por ordem do provedor-mor de saúde, escravos e trabalhadores braçais em geral eram frequentemente cercados nos seus bairros e ruas e, caso estivessem doentes, enclausurados fora da cidade, onde acabariam por morrer de fome, sede ou doença. Foi neste contexto que se multiplicaram as confrarias e irmandades. No fundo, funcionavam como associações de caridade e de entreajuda, onde os habitantes das cidades encontravam redes de solidariedade. Os confrades reuniam, pelo menos uma vez por mês, em encontros a que eles chamavam de cabidos menores, e uma vez por ano, no cabido maior, encontro no qual elegiam os dirigentes para o ano seguinte, admitiam novos confrades e tomavam decisões importantes. Apesar de cristãs, as confrarias ou irmandades eram independentes de qualquer autoridade eclesiástica, mas eram sempre fundadas sob a invocação de um santo ao qual prestavam culto. Em 1484, surgiu em Lisboa a Confraria da Nossa Senhora do Rosário, instituída na Igreja Conventual de São Domingos, junto ao Rossio. À primeira vista, era uma confraria como as outras, mas quem conhecesse a religiosidade local reconheceria naquela santa uma pista para a verdadeira natureza da organização. Nossa Senhora do Rosário era muito popular entre os negros lisboetas. E foi exatamente em sua honra que nasceu a primeira confraria de negros em Portugal. Ao contrário das outras confrarias, elitistas e brancas, a de Nossa Senhora do Rosário era particularmente inclusiva. Na verdade, era a única cujos estatutos previam a aceitação de confrades negros. Por isso, ao chegarem a Lisboa, as pessoas escravizadas de origem africana encontravam ali o acolhimento, a proteção e a dignidade que não tinham em mais lado nenhum. Colocadas forçadamente num meio estranho, onde a língua, religião e hábitos culturais eram completamente desconhecidos, a confraria era um porto seguro, o único refúgio possível numa cidade hostil. Mas a vida desta confraria não seria nada fácil. Primeiro vem o ataque de dentro. Em 1494, perto do final do seu reinado, Dom João II foi chamado a intervir num conflito no seio da confraria de Nossa Senhora do Rosário. Os negros queixavam-se que os fiéis brancos queriam tomar a liderança da associação. Num documento intitulado Carta aos Oficiais de Lisboa sobre a confraria dos negros da cidade, que ouçam os que agora se querem meter na confraria, não tirando os negros, o rei recomendava que não fossem afastados os atuais líderes da posse da confraria em questão. No entanto, apesar da instrução clara do monarca, os negros perderam a liderança e a confraria de Nossa Senhora do Rosário tornou-se numa confraria mista, liderada por brancos. Mas os negros não desistiram de lutar pela sua comunidade, conseguindo uma boa relação com o monarca e conquistando direitos até então impensáveis. Preocupados com os seus irmãos e irmãs escravizados, conseguiram que o rei lhes concedesse um privilégio extraordinário. A partir de 1508, as pessoas escravizadas, deixadas livres em testamento pelos seus proprietários, passaram a poder gozar do seu novo estatuto mediante o pagamento de uma fiança, impedindo que os herdeiros do seu antigo senhor as mantivessem em cativeiro. Esta ordem real abriu caminho para a libertação de muitas pessoas escravizadas, mas também deu início a um autêntico braço de ferro entre as confrarias negras e os proprietários de pessoas escravizadas. Uma coisa era a solidariedade entre os negros, outra, bem diferente, era quererem mudar as regras. E esta animosidade tornou a comunidade negra um alvo de ataques constante e bode expiatório das maiores desgraças. Por exemplo,
Quando Lisboa foi fustigada por mais um surto de peste, o rei Dom Manuel ordenou a prisão de todas as pessoas escravizadas que se considerava estarem a sujar a cidade. E ao constatar que os seus mortos atirados para as lixeiras eram um perigo para a saúde pública, o rei mandou abrir um poço o mais fundo que pudesse ser, para onde se lançassem os corpos. Mas a confraria da Nossa Senhora do Rosário mantinha-se ativa e não desistia das suas reivindicações. Na verdade, tornou-se mais poderosa que nunca. Inconformados com a tomada da liderança pelos brancos, os confrades negros conspiraram estratégias pelos corredores do convento de São Domingos para chegarem de novo à posse exclusiva da confraria que tinham fundado. Foi através de um importante privilégio financeiro concedido pelo rei Dom Manuel à confraria dos pretos que se faz no mosteiro de São Domingos que percebemos que os negros tinham recuperado o direito a uma associação própria digna dos mesmos privilégios financeiros de uma confraria. Para além do dinheiro das esmolas que iam diretamente para os seus cofres, iam agora receber R$500 por cada caravela vinda de Mina, em África. No entanto, apesar de importante, esta não seria a sua maior conquista. Pouco depois de ascender ao trono, sucedendo a Dom Manuel I, Dom João III deu aos negros da confraria de Nossa Senhora do Rosário um privilégio que desafia a lógica de qualquer regime escravista. Foi-lhes concedida a possibilidade de libertar os membros escravizados da confraria mediante pagamento e contra a vontade do dono. Ou seja, a liberdade das pessoas escravizadas estava à venda. Por um preço, podiam tornar-se homens e mulheres livres. E com o dinheiro acumulado nos cofres por décadas de moroso trabalho, a Confraria do Rosário tinha todas as condições para lançar verdadeiras operações de resgate. Nunca as pessoas escravizadas negras precisaram tanto de uma confraria que as defendesse. Em meados do século XVI, Lisboa era uma cidade vibrante onde se misturavam todo o tipo de pessoas provenientes dos 4 cantos do mundo. Dos 100.000 habitantes da capital, 10.000 eram cativos, uma parte importante da economia da cidade. A procura por pessoas escravizadas era tão intensa que, no espaço de apenas 5 anos, o seu preço médio triplicou, saltando de 15.000 para 45.000 réis por cabeça. No entanto, com a chegada de cada vez mais pessoas escravizadas de África, o preço foi baixando progressivamente, permitindo que mais famílias conseguissem adquirir cativos e fizessem disso um negócio. Além de utilizarem pessoas escravizadas para as lides domésticas, as famílias usavam-nas para obter rendimentos extra, alugando os seus serviços ou colocando-as como vendedoras ambulantes, os chamados negros de ganho. Mas apesar de fazerem parte da vida da cidade, as pessoas escravizadas eram mantidas à margem. São vários os alvarás emitidos ao longo dos tempos que tinham como objetivo limitar a interação social dos africanos. Uns proibiam-nos de comer em taverna ou outra qualquer venda, outros proibiam-nos de jogar ou de fazer bailes, sob ameaça de prisão, açoites e multas. No entanto, a comunidade dos negros escravizados continuava a relacionar-se socialmente e a desenvolver uma vida cultural paralela. Eram cada vez mais os africanos que conseguiam livrar-se da condição da escravatura e obter o estatuto de libertos. Bastava para isso que fossem membros da confraria da Nossa Senhora do Rosário e que esta conseguisse o dinheiro necessário para pagar o resgate. Mas os confrades brancos não se conformavam com o privilégio obtido pelos confrades negros. Viam nele uma ameaça à sua autoridade e ao direito de propriedade. Gradualmente, o conflito entre brancos e negros, dentro da confraria, ganhou uma dimensão tão grande que os brancos declararam a divisão em 2 alas não oficiais, mas bem definidas. A ala honrosa, dos brancos, e a ala dos pretos e forros. Continuariam todos a dividir a confraria-mãe, bem como o convento de São Domingos, mas ficava clara a opinião que os confrades brancos tinham dos seus colegas negros. Só havia uma saída para os negros: legitimar-se.
tornar a sua ala da confraria o mais independente e autónoma possível, não fossem perder toda a influência ganha a tanto custo. Em 1565, sob a regência do cardeal Dom Henrique, que substituía o sobrinho neto Sebastião, demasiado novo para reinar, foi aprovado o compromisso que dava a independência oficial aos confrades negros. Nascia assim a Confraria do Rosário dos Homens Pretos do Mosteiro de São Domingos. Nos estatutos era assegurado que a associação ficava a cargo de homens negros de condição livre e que seriam também eles os únicos a ter acesso a cargos de direção. E com este gesto, o cardeal Dom Henrique garantia a existência de uma confraria exclusivamente liderada por negros. Acabava a ingerência dos confrades brancos. Os negros portugueses tinham do seu lado uma associação mais poderosa que nunca. Tal como os privilégios atribuídos por Dom João II, este gesto do cardeal pode parecer-nos contraditório, uma espécie de autossabotagem. Afinal, como podia uma sociedade esclavagista apoiar uma confraria de negros que se dedicava a libertar pessoas escravizadas? Havia dois motivos principais. O primeiro tinha que ver com a política externa de Portugal. Era importante manter boas relações diplomáticas e comerciais com soberanos negros. Mas o segundo motivo, e talvez o mais importante, estava relacionado com a religião, ou melhor, com o cruzamento do cristianismo com a escravatura. Uma das justificações para a presença portuguesa nas suas colónias em África e no Brasil era o resgate espiritual das populações pagãs. Os negros africanos ou indígenas sul-americanos viviam em estado de pecado e só os missionários católicos podiam ajudá-los. No entanto, isto apresentava um dilema. Como podia alguém batizado ser escravizado por quem o batizou? Como podiam os portugueses ser simultaneamente salvadores e opressores? Com o passar do tempo, o aparente incómodo com esta contradição levou a mais vitórias por parte dos negros portugueses. Em 1578, uma nova doação real à Confraria do Rosário deixou os brancos enfurecidos. Agora a confraria podia obrigar os negros libertos a trabalhar e ficar com o seu dinheiro para os sustentar e sepultar. E quando morressem, seria a confraria a herdar a riqueza que conseguissem juntar. E uma vez que a confraria também angariava dinheiro de esmolas e do número de caravelas vindas de África, e sabendo que muitos negros de ganho conseguiam juntar o seu próprio dinheiro, a comunidade negra conseguia assim cada vez mais fundos para pagar a liberdade das pessoas escravizadas. Este novo privilégio enfureceu ainda mais os inimigos da confraria, e uma reviravolta na história de Portugal teria consequências terríveis. A derrota e desaparecimento de Dom Sebastião em Alcácer Quibir trouxe um novo rei a Portugal, Filipe I de Espanha. Assim que chegou ao trono, retirou o apoio real à Confraria do Rosário dos Homens Pretos. Era a sua forma de apaziguar a nobreza e a burguesia mercantil, compostas na sua maioria por proprietários de pessoas escravizadas ou traficantes negreiros. A partir daí, a confraria começou a perder direitos e, 6 anos depois de lhe ser retirado o apoio real, o Conselho do Mosteiro de São Domingos apresentou-lhes um ultimato. Ou os negros integravam a única confraria autorizada, a dos brancos, ou eram expulsos do mosteiro. Inconformados, os negros recorreram da decisão e levaram o caso à Justiça e ao Papa, mas este só confirmou o parecer do Conselho Geral do Mosteiro. Assim, a Confraria dos Negros abandonou o edifício onde estava há mais de 100 anos e os seus membros refugiaram-se noutras confrarias negras, entretanto criadas. No entanto, a história de Portugal reservava outra surpresa para a confraria. 6 anos depois da restauração da independência, que expulsou os Filipes de Portugal, o rei Dom João IV restabeleceu a Confraria do Rosário dos Homens Pretos, desta vez no Mosteiro da Anunciada. Teria todos os privilégios anteriores, com exceção do mais polémico: a possibilidade de libertar os seus confrades escravizados, mesmo contra a vontade dos donos. A partir daquela altura, só era possível libertar os confrades escravizados mediante a alforria dos proprietários, e essa possibilidade estendia-se agora a todas as confrarias de negros.
Além disso, os confrades fizeram tudo para se proteger de futuros ataques que colocassem em causa a existência das associações. No início do século XVIII, havia pelo menos 8 confrarias de negros ativas e a precaução era redobrada. Se tinham confrades brancos, eram sempre em número minoritário e só entravam nas estruturas quando não houvesse nenhum confrade negro com as competências necessárias. Seguiram-se mais conquistas, desta vez com o apoio do filho de Dom João IV, Dom Pedro II. O monarca deu às confrarias de negros o direito de poderem impor a liberdade das pessoas escravizadas aos proprietários, mediante pagamento, caso a intenção dos mesmos fosse vendê-las para fora do reino. Desta forma, as confrarias conseguiam impedir que os seus irmãos fossem levados para o Brasil, onde seriam sujeitos a trabalho escravo, mais pesado e violento nas plantações de cana e produção de açúcar. Debaixo da alçada de Pedro II, também os maus tratos passaram a ser um motivo pelo qual as confrarias poderiam obrigar um proprietário a vender uma pessoa escravizada. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Mas o trabalho escravo no Brasil ganharia uma importância central para a comunidade negra portuguesa. Em 1750, Dom José I chegou ao poder e com ele o seu ministro, Marquês de Pombal. Pombal, que fora embaixador antes de chegar a ministro, tinha tido contacto com outros países europeus, nomeadamente a Inglaterra, e conhecia as críticas à escravatura que se propagaram pela Europa nas décadas anteriores. Nesta altura, já tinham entrado na Península Ibérica cerca de 800 mil africanos escravizados. Pombal era sem dúvida um mercantilista, mas era também um homem imbuído do espírito do iluminismo e, por isso, as suas ações têm contornos abolicionistas, mas também um caráter prático de realpolitik. A estratégia de Pombal incluía a exploração do Brasil com trabalho escravo e, por isso, tudo o que fez tinha como objetivo dificultar a entrada de pessoas escravizadas em Portugal e direcioná-las para o outro lado do Atlântico. Primeiro, criou as companhias do Grão-Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba, empresas destinadas a importar pessoas escravizadas de África diretamente para o Brasil. Depois, retirou às confrarias o privilégio de resgatar membros em risco de serem vendidos para fora do reino. Em 1761, foi promulgado por sua iniciativa um alvará que proibia a entrada de pessoas escravizadas negras no reino, com a justificação de que faziam uma sensível falta para a cultura das terras e das minas nas colónias. O mesmo alvará considerava livres todos os cativos que chegassem a Portugal, sem necessidade de carta de alforria. E 13 anos depois, era promulgado um novo regulamento que declarava livre o ventre da mãe, acabando com a transmissão da condição da escravatura por via hereditária. Ficavam assim livres todos os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir dali. O trabalho das confrarias, incluindo a da Nossa Senhora do Rosário, passou a ser apanhar os prevaricadores. A verdade é que muitos tentaram criar estratagemas para contornar as novas regras. Um alvará de 1800 permitia que entrassem temporariamente em Portugal as pessoas escravizadas integradas na tripulação de navios provenientes das colónias. Se o seu nome estivesse incluído nas listagens da tripulação e se eventualmente regressasse ao seu país de origem, a lei de 1761 não lhe seria aplicada, continuando assim na condição de escravatura. Ou seja, os proprietários identificavam os negros como marinheiros e serviam-se deles na condição de pessoas escravizadas. Era um truque burocrático, simples, mas eficaz. E desta forma, algumas pessoas escravizadas negras chegaram a ficar anos em Portugal ao serviço dos seus senhores.
Muitos destes casos eram descobertos pelas confrarias de negros, cuja função era defender os cativos e pressionar as instituições a libertá-los. As confrarias também foram essenciais na proteção dos direitos das pessoas escravizadas depois da independência do Brasil em 1822. Nesse ano, regressaram a Portugal muitos portugueses que traziam consigo pessoas escravizadas. De acordo com a lei do Marquês de Pombal, os cativos deviam ficar automaticamente livres assim que chegassem a Portugal, mas o rei decidiu abrir uma exceção e conceder aos proprietários um privilégio especial para manter as pessoas escravizadas. Foram várias as confrarias de negros a interceder judicialmente por estas pessoas. E graças a essa pressão, apenas 3 anos depois, o rei decidiu-se pela liberdade de todas as pessoas escravas vindas do Brasil. Com a colónia sul-americana irremediavelmente perdida, os portugueses voltavam-se agora para a África, o continente onde tudo começara e cujos territórios era preciso proteger a todo o custo. A partir da década de 1830, o tema da escravatura passou à ordem do dia. De Inglaterra vinham as mais radicais ideias abolicionistas. Não bastava conquistar leis e alvarás, pequenas vitórias aqui e ali, era preciso acabar de vez com a escravatura. A certa altura, as mulheres inglesas foram desafiadas pela ativista Elizabeth Herrick, num panfleto intitulado Abolição Imediata Não Gradual, a deixarem de consumir açúcar produzido por pessoas escravas. A Inglaterra declarou ainda o fim da escravatura nas West Indies em 1833 e a ala imediatista insurgiu-se contra o processo de libertação gradual imposto aos escravizados, pressionando de tal forma as colónias inglesas que estas acabaram por fazer uma abolição total e imediata. E, entretanto, em Portugal, um homem específico acompanhava com entusiasmo estas reviravoltas: Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, mais conhecido pelo Marquês de Sá da Bandeira. Nascido em Santarém, em 1795, Sá da Bandeira seguiu cedo a carreira militar. Aos 18 anos ficou ferido na Guerra Peninsular, resultando daí uma surdez que o acompanharia para o resto da vida. Mas, como veremos mais à frente, esta não seria a única mazela com que Sá da Bandeira ficaria nas lutas pelas suas causas. Apoiante da causa liberal, a ascensão do absolutismo obrigou-o a procurar exílio em países como França, Espanha e Inglaterra. Voltou a Portugal como governador do Porto e foi durante o cerco àquela cidade que foi ferido mais uma vez, acabando com o braço direito amputado. Em 1832, foi nomeado ministro da Marinha, assumindo a partir daí várias pastas, incluindo o da guerra e do ultramar, e tornando-se no rosto do processo de abolição da escravatura nas colónias portuguesas. O primeiro projeto de lei apresentado por Sá da Bandeira em 1836, que incluía a abolição do tráfico negreiro e a liberdade do ventre das mulheres escravizadas, foi imediatamente rejeitado pela Câmara dos Pares. No entanto, ainda no mesmo ano, foi aprovado outro projeto de lei que previa a abolição do tráfico negreiro, deixando cair tudo o resto, sendo o resto tudo aquilo que tinha que ver com a emancipação das pessoas escravizadas. Teriam de passar 18 anos para que houvesse uma nova aprovação de um projeto de lei relativo à escravatura nas colónias. Não que durante este espaço de tempo não tivesse havido propostas por parte de Sá da Bandeira. Elas existiram, mas foram sempre adiadas ou rejeitadas. No entanto, o constante atraso no combate à escravatura tornava-se humilhante para Portugal. Países como a Suécia, Dinamarca e França já tinham abolido a escravatura, incluindo pesadas indemnizações aos proprietários de pessoas escravizadas. A Inglaterra, por exemplo, disponibilizara 20 milhões de libras para o efeito. Mas para o governo português, a possibilidade de indemnizações era o elefante na sala. De cofres vazios,
o país não tinha forma de comportar essa despesa e a liberdade das pessoas escravizadas portuguesas ficava, assim, dependente de um sempre adiado pagamento aos seus proprietários. Em 1854, os deputados aprovaram um decreto que estipulava que qualquer pessoa escravizada que fosse alforriada não ficava livre, mas sim liberta e obrigada ao trabalho escravo por períodos até 10 anos. O mesmo regulamento considerava legal a venda do trabalho desses libertos por todo o tempo em que eles ficam obrigados a prestá-lo ou por uma parte qualquer desse tempo. Criava-se assim uma categoria entre a escravatura e a liberdade, uma abolição a meio gás. No entanto, nascia também uma espécie de mercado de libertos paralelo ao mercado da escravatura. Os anúncios de oferta e procura eram frequentes. Precisa-se de comprar os serviços de uma liberta. Se há de vender em asta pública serviços de libertos e vários objetos de uso. Serão vendidos em leilão 2 libertos e 4 escravos registrados. Ou, pretendo os serviços de 1000 libertos da idade de 12 a 15 anos, sendo 2/3 do sexo feminino e 1 do masculino. O Estatuto de Liberto, que deveria ser uma transição para a liberdade, transformou-se num sistema muito próximo ao da escravatura, diferindo apenas na designação e na limitação no tempo. 4 anos depois, em 1858, foi aprovado um decreto a estipular o fim da escravatura em todos os territórios do domínio português no espaço de 20 anos. A abolição tinha agora uma data, 1878, suficientemente próxima para acalmar os abolicionistas, suficientemente distante para dar tempo a que a economia portuguesa se adaptasse a uma nova realidade. E voltava o fantasma das indenizações. O decreto garantia que os proprietários seriam compensados do valor das pessoas escravizadas pela forma que uma lei especial determinará. A nova lei espelhava bem o dilema com que Portugal se deparava. Por um lado, a pretensão de abolir a escravatura e, por outro, a impossibilidade de o fazer a curto prazo, tal como os seus pares europeus tinham feito. Mas o debate sobre a abolição inflamou aqueles que discordavam de Sá da Bandeira e dos seus aliados, e todas as desculpas eram válidas para os criticar. A década de 1860 começou com um conflito militar em Angola, no qual os militares portugueses não conseguiram deter uma revolta de milhares de africanos a pilhar presídios e estabelecimentos na vila colonial de Moçambique. No total, 8 brancos foram mortos e decapitados, e os portugueses perderam vários destacamentos na região. Na mesma altura e na mesma colónia portuguesa, ocorreram vários homicídios em simultâneo, com a particularidade de todos eles serem cometidos por pessoas escravas contra os seus proprietários. Como em todas as situações de crise, procurou-se encontrar um bode expiatório e a escolha recaiu sobre o mais conhecido abolicionista português, Sá da Bandeira. Escrevia-se no Jornal do Comércio que a crise melindrosa em que se acha aquela província foi criada pelas disparatadas medidas do Sr. Visconde de Sá. E para os defensores da escravatura, acontecimentos como os de Angola só demonstravam que a liberdade em África era impossível. Com a linguagem violenta habitual na altura, António Rodrigues Sampaio, um dos mais influentes jornalistas políticos, resumia num artigo no jornal o pensamento da altura. A raça preta, deixada à sua liberdade, não trabalha. Mas o tempo passou, a crise foi esquecida e Sá da Bandeira e o seu núcleo abolicionista voltaram a encontrar as condições certas para defender a emancipação. Em 1865, entrava na Câmara dos Pares
uma nova proposta de lei que determinava que todas as pessoas escravizadas passassem imediatamente a libertas, condição em que permaneceriam durante 7 anos. A proposta caiu numa primeira fase, mas 4 anos depois fica abolido o Estatuto de Escravidão em todos os territórios da monarquia portuguesa desde o dia da publicação do presente decreto. Todas as pessoas escravizadas seriam convertidas em libertas, mas com a obrigação de prestar serviços gratuitos ao seu senhor por mais alguns anos. A abolição nunca estivera tão próxima. Em 1875 foi finalmente aprovado o projeto de lei que emancipava os libertos das colónias, acabando com qualquer tipo de escravatura no ultramar. A lei também estipulava o fim da categoria dos libertos, mas estes ficavam sujeitos à tutela pública até 1878, o final dos tais 20 anos, definidos há 2 décadas, como a data limite para acabar com a escravatura. Isto significava que, durante ainda mais 3 anos, os ex-libertos eram obrigados a prestar os seus serviços de graça e, de preferência, aos seus antigos patrões. E aí sim, ficariam livres e aí sim seria a abolição total. Mas esta constante referência a serviços prestados por parte dos negros, antes de atingirem a liberdade, tinha fins perniciosos. Ou melhor, era um golpe genial, mas maquiavélico. O próprio Sá da Bandeira resumiu a ideia. No decreto de 29 de abril de 1858, declarou-se que as pessoas que no dia 29 de abril de 1878 ainda possuíssem escravos seriam indemnizadas do valor deles pela forma que uma lei especial determinasse. Mas as cortes nunca fizeram essa lei e dificilmente elas votariam o capital acima declarado para as indemnizações, 3.000 ou 4.000 contos, atendendo ao estado da fazenda pública. Ora, como o estado da civilização europeia e a nossa legislação constitucional exigiam que a emancipação dos escravos se efetuasse, não havia outro meio de indemnizar os senhores senão com o trabalho dos indivíduos que foram seus escravos. Ou seja, acabar com a escravatura era inevitável, mas também era caro. E em vez de pagar as compensações que os proprietários exigiram, o governo português encontrou outra forma de os indemnizar: forçar as pessoas escravizadas aos tais serviços prestados antes de serem libertadas de vez. Na prática, foram as próprias pessoas escravizadas a pagar com o seu trabalho a abolição da escravatura. E graças a este esquema engenhoso, ao contrário das outras nações coloniais, Portugal não gastou um tostão para libertar as suas pessoas escravizadas. Sá da Bandeira morreu pouco tempo depois, a 6 de janeiro de 1876. Tudo indica que terá iniciado o processo abolicionista com enorme convicção pessoal, mas a partir de certa altura abdicou do seu projeto inicial e começou a ceder aos opositores, acabando por ser engolido pelo sistema. Passou de ativista a mero gestor político de uma questão que, devido à pressão internacional, tinha de ser obrigatoriamente executada, fosse em que circunstâncias fosse. É inegável que foi um dos protagonistas da abolição da escravatura, mas, em parte, conquistou esse lugar na história porque a própria história o empurrou até ali. Na campa onde foi sepultado, mandou colocar a seguinte inscrição: servindo o seu país, serviu as suas convicções, morre satisfeito, a pátria nada lhe deve. Tal como Sá da Bandeira, também as confrarias de negros portuguesas se empenharam afincadamente na libertação das pessoas escravizadas. Graças às relações de proximidade que o governo português tinha com os soberanos africanos, os privilégios de liberdade que as confrarias conseguiram obter não têm par entre as suas congêneres espanholas, africanas, brasileiras ou mesmo americanas. Estas associações beneficentes conseguiram, no auge do regime esclavagista, o feito excepcional
de libertar pessoas escravizadas contra a vontade dos donos. Ativas desde a segunda metade do século XV, as confrarias de negros só começaram a perder relevância nas primeiras décadas do século XIX, altura em que Sá da Bandeira iniciou o processo abolicionista. Mas durante séculos transportaram praticamente sozinhas a chama da liberdade, garantindo que a escravatura em Portugal encontrava sempre oposição. No entanto, a vitória dos abolicionistas de Sá da Bandeira e das confrarias de negros é, no mínimo, agridoce. Na teoria, a escravatura acabou em todos os territórios portugueses a partir de 1878 e Portugal entrava com algum atraso na lista de impérios coloniais abolicionistas. No entanto, o trabalho forçado continuaria e, em vez de pessoa escravizada ou libertos, criou-se mais uma designação, mais um eufemismo para o abuso dos negros em África: os serviçais. Um regulamento publicado ainda em 1878, exatamente no mesmo ano em que era abolida a escravatura, começava com estas palavras: o estado de civilização entre os indígenas não os habilita ainda a promoverem, por si próprios, a manutenção dos seus direitos de cidadãos livres e, por tal razão, uma proteção especial da autoridade se lhes torna essencial. A história da abolição da escravatura em Portugal não se resume a uma única data. Foi um processo gradual, moroso e lento, cheio de vitórias, recuos, cedências e hesitações. Durante séculos, várias gerações aprenderam a ver a escravatura das mais variadas formas, como uma força económica, um ato imoral, um dilema religioso ou um imperdoável crime contra a humanidade. Muitos lucraram com ela ou apoiaram-na por convicção. Outros reconheciam a sua imoralidade, mas tinham receio das consequências da sua abolição. Afinal, grande parte das maiores economias do mundo dependiam de pessoas escravizadas para se sustentar e a liberdade de alguns parecia poder levar à ruína de muitos. Mas no centro de todo o debate estava uma premissa terrível: a ideia de que a cor da pele era critério suficiente para dividir os homens e mulheres entre cidadãos e mera propriedade. Nascer no país errado e com a cor errada condenou milhões de seres humanos a um estatuto tão desumano que podiam ser comprados e vendidos como qualquer objeto. E desse ponto de vista, o longo processo de abolição da escravatura pode parecer-nos incompreensível. Como pôde a humanidade demorar tantas centenas de anos a reconhecer o óbvio? E como podem tantos outros interesses sobrepor-se à mais básica compaixão humana? A verdade é que este foi um processo de séculos, não por se tratar da abolição de uma instituição, por mais predatorial e opressiva que fosse, mas sim a abolição de um pensamento, de uma forma de ver o mundo. Mesmo no final de todo este processo, de toda esta luta, a abolição da escravatura viu-se presa à questão da indenização, do valor que um homem ou mulher tem para o outro. A escravatura foi-se abolindo. Os negros tornaram-se, por uma via ou outra, mais livres. Mas a verdadeira tragédia prende-se com o facto de, até ao momento final, o reconhecimento do seu valor não provir do facto de serem homens e mulheres, irmãos como quaisquer outros, mas sim pelo valor do seu sangue, suor e trabalho. E quem sabe se ainda hoje não teremos de lidar com esta ideia. Qual o preço da liberdade e como o devemos pagar? Portugal Negro, a História Silenciada é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Paula Cardoso.
com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.